Boa noite a todos os irmãos, boa noite ao grupo da família Projeto de Deus, boa noite à família dos primos, que é o chamado Cantinho dos Primos, e a todos vocês que estarão nesta noite já entrando ao ar, participando dessa transmissão que a gente está fazendo ao vivo neste momento. E que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. E o nosso momento é um momento de adoração a Deus, um momento de cultuarmos o Senhor, um momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Cada um de nós possamos estar neste momento atento à palavra do Senhor que nós estaremos ministrando nesta noite. Estamos passando um momento um pouco meio difícil, mas Deus tem nos consolado, nos confortado. Eu quero deixar minha palavra de conforto também a todos os familiares, e que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Nós estamos neste momento chegando até a tua casa, tua família, e levar uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite. É muito bom a gente poder adorar o nosso Deus, poder cultuar o nosso Deus, e estamos impossibilitados de estar nos templos, na igreja, e a nossa igreja está funcionando no culto normal, domingo de manhã e à noite, mas eu, pela minha idade, não posso participar, mas eu estarei transmitindo de casa, direto da minha casa, a mensagem do Senhor para todos quantos estiver nos ouvindo. Gostaria que você comunicasse com seus vizinhos, pudesse dizer que estamos ao vivo, transmitindo a palavra de Deus, e que Deus possa estar falando em cada coração nesta noite, através desta palavra que nós estaremos ministrando ao coração de vocês nesta noite. Estamos numa noite bastante friazinha, né? Tá bem gostoso o nosso clima, bem fresquinho, muito bom. Rondônia, um friozinho desse é muito bom em Rondônia, né? A gente não está acostumado aqui em lugar quente, mas quando chega um friozinho desse, é muito bom. Deus é maravilhoso, né? Deus é o dono da natureza, e nós louvamos a Deus por este momento tão maravilhoso. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está nos ouvindo, Deus abençoe a sua vida, Deus dê o consolo do seu Espírito Santo à sua vida, e que nós sabemos que Deus, o nosso Deus, Ele é grande, Ele é sobre todos os deuses, e somente a Ele pertence toda a glória, toda a honra e toda a adoração. E a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, e nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Então os caminhos de Deus são outros, não são os nossos. Às vezes a gente pergunta, mas por que Deus agiu assim? É a vontade dele, o caminho dele, é o que ele tem traçado. E aqui que Deus traça, ele vai seguir de acordo com aquilo que ele traçou, tanto para a minha vida como para a tua vida. Então, resta a cada um de nós somente agradecer a ele, louvar a ele, bendizer o nome dele, e deixar que ele possa agir e cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. E eu quero compartilhar com você nesta noite um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 5. Você já viu várias vezes, já ouviu várias vezes, já leu várias vezes esse texto, com certeza. Mas Deus me deu esse texto para nós meditarmos um pouco nesta noite, do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10.
Gostaria que você pudesse estar atento à leitura da palavra de Deus, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que ele afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temais, de agora em diante serás pescadores de homens. Deus abençoe esse texto maravilhoso aos nossos corações. E nós queremos nesta noite poder extrair algumas mensagens para cada um de nós nessa noite, aqui nesse texto. O texto diz que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Jesus estava à beira do mar de Genezaré. A multidão era tão grande. A multidão começou a apertar porque queria se aproximar de Jesus, queria estar mais perto de Jesus. Olha, uma coisa maravilhosa é quando a gente tem o desejo de estar perto de Jesus. Eu quero ficar mais próximo, porque eu quero aprender, eu quero ouvir os ensinamentos dele, eu quero ouvir a sua palavra. Então a multidão se apertava tanto porque queria ouvir a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é tão maravilhosa, irmãos, que quando nós a descobrimos, nós queremos cada momento mais estar mais perto dele para ouvir os seus ensinos. Queremos estar mais próximo dele para ouvir a sua palavra. E a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Não sei se você acostuma de sentir falta dos cultos da igreja para você ir lá ouvir a palavra de Deus. A multidão aqui apertava. Jesus estava apertado entre a multidão, porque todo queria chegar mais perto, mais próximo de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. E o texto nos diz, e estava ali junto ao lago de Genezaré. E ali estava então, Jesus viu ali 2 barcos, ali da praia do lago, à beira do lago havia 2 barcos, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Os pescadores, quem eram os pescadores? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João haviam chegado do alto mar, havia passado a noite na pesca. Os três homens eram profissionais na pesca, vivia da pesca, dependia da pesca para sustentar a sua família. E eles então acabaram de chegar do alto mar, para passar a noite todinha no alto mar, pescando, jogando rede para todos os lados, e não conseguiram nada. Agora Jesus depara com esses homens na beira do lago, ali os barcos encostados, e eles lavando as suas redes. Quer dizer, estamos decepcionados, passamos a noite toda trabalhando, não conseguimos nada,
vamos para casa, vamos guardar nossas redes, vamos deixar para outro dia. E já pensou você sair para o trabalho, para você trazer o dinheiro para comprar a mercadoria para sua família, e você não conseguir nada, você voltar para casa sem conseguir o seu objetivo, você chegar em casa e não ter um real para comprar um pão para as crianças? Pedro, Tiago e João viviam da pesca, todo o sustento deles vinha da pesca. E agora eles voltam do alto mar, estão na beira do lago, lavando as suas redes, como estava dizendo o seguinte: bom, não tem jeito, não adianta, não deu certo, não adianta teimar mais. Para que vamos ficar aqui nesse mar? Vamos embora para casa, vamos descansar, porque nós não conseguimos nada até aqui. Quantas pessoas têm estado decepcionadas porque não deu certo o seu propósito? Não deu certo o seu plano. Aquilo que ele planejou não conseguiu o seu objetivo. Ele volta para casa desanimado. Aí você sai atrás do emprego, atrás do negócio, e você viu que nada deu certo, você volta para cá decepcionado, frustrado, porque a coisa deu errado, não deu certo, o que você planejou foi tudo de água abaixo, e você volta para casa triste. É como que as pessoas chegam a um ditado popular: pendurar a chuteira, quer dizer, não vou jogar mais, vou pendurar minha chuteira aqui. Então, meus amados, meus queridos irmãos, mas ali estava Jesus Cristo, que é o Senhor de todas as coisas. Ali estava Jesus Cristo, que é o Criador de todas as coisas. É aquele que é além de todas as coisas, ele conhece, ele vai além de tudo. É aquele que pode todas as coisas, aquele que dá ordem, e se nós cumprir a sua ordem, seremos bem-sucedidos. Temos que cumprir a ordem dele para ser bem-sucedido. Então Jesus, aqui diante dessa multidão que queria ouvir a palavra de Deus, ele entra num barco desse que estava ali na beira da praia, e sabe o que ele faz? E pediu para que Pedro se afastasse um pouquinho da praia, ficasse um pouquinho distante, para que ele ficasse lá dentro do barco, e a multidão cá fora na praia, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para a multidão que estava ali sedenta e faminta da palavra de Deus. E Pedro afastou o barco com Jesus, afastou o barco um pouco mais para dentro do mar, para poder estar ali então Jesus ensinando a multidão. Diz o texto: entrando num barco que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Irmãos, uma da maior preocupação de Jesus foi ensinar a multidão. Jesus sempre teve esse cuidado, sempre teve esse capricho de poder ensinar a multidão. A multidão tem que aprender da palavra de Deus. Todos nós, meus queridos irmãos, temos que aprender da palavra de Deus. Se nós não conhecer, não aprender da palavra de Deus, nós não temos condições nem de sermos salvos. Porque a nossa salvação ela vem através da palavra de Deus. O profeta disse lá que nós temos que a salvação vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a nossa fé vem pelo ouvir, a nossa salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Mas nós só vamos ter fé em Jesus Cristo se nós ouvir a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aquela multidão teria que ouvir a palavra de Deus naquele dia. Jesus teria que ensinar para eles a palavra de Deus. E como ele não tinha condições de ficar cá na terra, no meio da multidão, para ensinar, ele entra no barco e afasta para dentro do mar um pouco, e ali ele sentado naquele barco, ele ensina, ele transmite a mensagem dos céus, a mensagem de Deus para aquela multidão que estava na beira da praia. Que coisa maravilhosa, que linda é essa passagem. Como é maravilhoso, meus queridos irmãos, Jesus sempre preocupava em ensinar a palavra dele, a palavra de Deus, para a multidão que o seguia. Que na verdade a missão de Jesus aqui na terra foi isso, foi trazer a mensagem dos céus para nós, para mim e para você. Você, meu querido irmão, precisa de ouvir, precisa de aprender, precisa de entender, para que você tenha realmente também o conhecimento da sua salvação. Você precisa ouvir. Talvez eu esteja falando com alguém nesta noite que não gosta muito de ouvir a palavra de Deus, ou que talvez não dá nenhuma oportunidade para a palavra de Deus falar ao seu coração. Eu quero dizer para você o seguinte: você precisa de ter essa sede e essa fome de ouvir a palavra de Deus. Você precisa, porque se você tiver essa fome e essa sede de ouvir a palavra de Deus, você vai procurar, você vai atrás, você vai em busca, você vai procurar a Bíblia para você ler,
Você vai ouvir a mensagem de alguém que esteja pregando na televisão, que esteja pregando através do rádio, que esteja pregando através da internet, ou que esteja pregando lá na igreja. Você vai atrás porque você está ali com a sua alma sedenta, com a sua alma faminta de ouvir a palavra de Deus. Aquela multidão estava ali, sedenta, faminta de ouvir a palavra de Deus. E Jesus sabia disso. Jesus entendeu muito bem. Por isso, ele afastou um pouco da terra, para dali distante ele poder pregar com mais tranquilidade, sem que ninguém viesse interromper a ele no seu ensinamento. E ele transmitiu a mensagem de Deus para aquela multidão. E o texto nos diz que quando acabou de falar, quando ele acabou de ensinar, quando ele acabou de pregar a palavra de Deus para aquela multidão, sabe o que o filho fez? Ele disse para Simão: agora, Simão, afaste ao mar alto, vamos lá para o alto mar. Fazer o que, Senhor? Nós viemos de lá recentemente. Pedro, vamos lá para o alto mar para pescar. Mas, Senhor, Pedro não disse isso. É uma suposição. Senhor, nós passamos a noite inteira lá pescando. Nós conhecemos muito bem toda a estratégia de pesca. Nós somos profissionais na área de pescaria. Fazer o que de novo lá? Voltar de novo, começar tudo de novo. Sem nós passamos a noite inteira sem conseguir nada. Não adianta. Não vai conseguir. Talvez Pedro pensou no seu coração, mas ele não disse para Jesus isso. Jesus falou: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mas Pedro e Tiago e João tinham lançado essa rede tantas vezes. Você imagina, durante uma noite, Pedro, Tiago e João jogam a rede de um lado, joga a rede do outro, joga a rede para lá, muda de lugar, vai para outro canto, no alto mar, procura todos os meios, toda a estratégia que ele sabia de pesca, ele tentou. E não adiantou nada, não conseguiu pegar nada. E agora Jesus chamando ele para voltar para o alto mar. Talvez ele pensou: será que Jesus não sabe que nós somos pescador profissional? Será que ele não sabe que a nossa vida é viver pescando? Será que ele não entende que nós passamos uma noite inteira no alto mar pescando e não pegamos nada? Mas Pedro fala o seguinte: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nós trabalhamos, Senhor, a noite inteira, Senhor, e não conseguimos apanhar nada, não pegamos nada. Ah, Senhor, não vai adiantar. Ah, Senhor, talvez se fosse a minha posição ou a tua posição, Senhor, não vou voltar mais não, já estou cansado, passei a noite inteira lá, uma noite de sono, de cansaço, jogar rede para lá, jogar rede para cá, não consegui nada, voltar de novo? Não, Senhor. Talvez nós pensaríamos dessa forma. Mas sabe qual foi a resposta de Pedro? Pedro falou para Jesus, né? Quando ele falou, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas lançarei a rede? Olha a posição do apóstolo Pedro e a sua colocação. Senhor, nós trabalhamos toda a noite e não conseguimos nada. Mas porque o Senhor manda, nós vamos. Que coisa linda, irmãos. Quando nós vamos de acordo com o mandato do Senhor, as coisas andam. Quando você toma uma iniciativa de acordo com a palavra do Senhor, as coisas fluem. Quando você toma uma posição de fazer alguma coisa, mas segundo a palavra de Jesus, as coisas vão dar certo. Há tantas pessoas frustradas neste mundo por tentar fazer alguma coisa contra a palavra de Deus. Tentar fazer alguma coisa sem consultar se é a vontade de Deus, se está no plano de Deus, se a palavra de Deus é esta para a sua vida. Muitas pessoas, às vezes, têm ficado frustradas na sua vida, porque não buscou se é a vontade de Deus. E não procurou ouvir se é a palavra de Deus que está falando com ele, que é para poder ir. E nós temos que pedir muito a Deus em todos os nossos planos, nossas decisões da nossa vida. Nós temos que colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e pedir: Senhor, eu quero que o Senhor direcione a minha vida. Eu estou pensando em fazer tal coisa, Senhor, vai dar certo, o Senhor vai estar apoiando, o Senhor vai estar me aprovando, eu posso fazer, o Senhor está de acordo. No tempo passado, no tempo dos reis, dos profetas, os reis que teriam que ir para a guerra e enfrentar o inimigo, eles não saíam sem primeiro consultar a Deus, a não ser aqueles reis que não temiam a Deus. Mas o rei que temia a Deus, ele buscava um profeta para poder buscar a sabedoria, para buscar a vontade de Deus, se Deus iria aprovar, se Deus estaria com eles ou não.
E cada vez que Deus dizia para ele, vocês podem ir, vocês vão vencer, eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. Eles iam e Deus dava vitória para eles. Mas eles iam segundo a palavra de Deus. Então, quando nós vamos segundo a palavra de Deus, Deus vai estar no controle. Deus vai abençoar. As coisas vão acontecer. As coisas vão dar certo. Depois você vai dizer, mas puxa vida, como é que deu certo, hein? Graças a Deus. Mas porque você fez segundo a vontade de Deus. Nós temos que fazer segundo a vontade de Deus. E outra coisa, o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é fazer a vontade de Jesus. É fazer o que Ele nos manda, o que Ele nos pede. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se você é filho de Deus, você vai fazer as coisas, vai tomar suas decisões segundo a palavra de Deus. E não segundo a sua própria palavra. Não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Então, Pedro diz, mas por que mandas? Lançarei a rede. Eu vou lançar a rede, Senhor, porque o Senhor está mandando. Agora não é Tiago, agora não é João. Agora não é o Pedro que está mandando, não. Agora é alguém que tem autoridade. Agora é o Senhor Jesus Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, é o Criador de todas as coisas. É quem criou o mar, quem criou os peixes. Ele sabe onde estão todos os peixes desse mar. Então, se é o Senhor que está mandando, eu vou lançar a rede. Mas será que Pedro, quando ia lançar a rede, sabe o que ele pensou? Será que talvez tivesse pensado assim, bom, eu vou lançar a rede aqui de novo, mas sei não. Será que vai ter peixe aqui? Sei não. Talvez eu pensaria dessa forma, talvez você pensaria dessa forma também. Não, mas aqui eu já joguei, não tem nada aqui não. Senhor, mas porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. E olha o que aconteceu, meus amados. E fazendo assim como lançando a rede, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Era tanto peixe que eles conseguiram pegar, que as redes estavam se rompendo. A rede estava rompendo de tanto peixe que veio nessa rede. Que coisa maravilhosa, meus amados. É quando nós obedecemos a palavra de Jesus, quando nós obedecemos a sua voz, quando nós fazemos segundo a vontade dele. Que coisa maravilhosa. Eu imagino vocês a felicidade de Pedro, que já estava lá na praia do mar, lá na beira do mar, lavando a rede, para ir embora sem peixe nenhum. E agora jogaram a rede, e essa rede vinha cheia, pesada. Era tanto peso, tanto peixe que tinha. Sabe o que fizeram? Porque havia dois barcos ali. O Pedro estava num barco com Jesus e o outro barco estava com Tiago e João. Sabe o que fizeram? Observe o que diz no versículo 7. E eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. Vem nos ajudar, socorre-nos aqui que não damos conta sozinho. A rede está pesada demais. Vem nos ajudar. E foram. E sabe o que aconteceu? Encheram ambos os barcos. Olha que maravilha. Encheram ambos os barcos. De maneira tal que quase iam a pique. Ou seja, de tal maneira que quase estava afundando o barco na água. Estava quase enchendo de água aqueles barcos. De tanto peixe que eles haviam trazido naquelas redes. Encheram os dois barcos. Encheram de peixe. Aonde não tinha peixe, aonde ele havia jogado a rede várias vezes, onde eles haviam passado a noite inteira pescando e não conseguiu nada, e agora, segundo a palavra de Jesus, eles lançam a rede novamente e vem essa quantidade de peixe que o barco foram cheio e quase que ia a pique. Quando Pedro viu esse milagre, observa só, o versículo 8, quando Pedro viu esse milagre, e vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Irmão, Pedro sentiu neste momento tão pequeno, Pedro sentiu tão miserável nesse momento diante de Jesus. Pedro viu o tamanho do seu pecado diante de Jesus. Ele conseguiu contemplar nesse momento a grandiosidade de Deus diante de um homem pecador como ele. E ele se lançou aos pés de Jesus e falou, Senhor, ausenta de mim, Senhor. Eu não sou digno de estar na tua presença. Eu não sou digno disso. Sou tão pequeno, sou um miserável pecador diante de ti. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Que maravilha! E ficar espantado. Irmão, o que Deus faz, o que Jesus faz nos espanta. O que Jesus faz nos deixa de boca aberta.
O que Jesus realiza te deixa você de queixo caído. Porque é coisa grandiosa que Jesus faz. Não está no alcance da nossa mente, do nosso pensamento de entender o que Jesus faz. Como ele faz coisa grandiosa, que maravilha. E aqui Pedro, Tiago e João ficaram pasmados, ficaram realmente entusiasmados de ver o tamanho do milagre, o que Jesus fez na presença deles, na vista dos seus próprios olhos. Eles presenciaram, eles puxaram a rede, eles viram o peso, pegaram os peixes, encheram os barcos. Estava ali visivelmente diante dos olhos deles. Não tinha como negar o tamanho do milagre realizado naquele momento. Meus queridos, que Deus nos faça cada dia poder entender que nós precisamos de fazer as coisas de acordo com a palavra de Jesus. Não saia da palavra de Jesus. Permaneça na palavra dele. Consulte a ele quando você for fazer alguma coisa. Porque segundo a palavra dele, nós vamos ser abençoados. Se ele disser vai, você pode ir. Se ele disser não vai, você não tema, porque não vai dar certo. Quando Jesus falou para Pedro, vamos para pescar, vamos para o alto mar pescar. Senhor, passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada. Mas porque o Senhor manda. Agora é o Senhor que está mandando. Agora mudou a história. Agora mudou a conversa. Quem está mandando agora é quem criou o mar. Quem está mandando agora é quem criou o universo. Quem está mandando agora é quem criou os peixes que estão dentro desse mar. É ele que está mandando. Se ele está mandando, vamos lá. Porque Deus vai abençoar. Imagina vocês, diante de Pedro, Tiago e João, aquele grande milagre ali. Olha a felicidade daqueles pescadores. Que maravilha naquele momento estava acontecendo. Como Jesus deve ter sido glorificado por aqueles 3 homens naquele momento, daquele grande milagre. Então, o versículo 10 diz assim, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão Pedro. E disse Jesus a Simão, não temais, de agora em diante serás pescadores de homem. Há uma mensagem muito interessante aqui, né? Jesus chama Pedro, Tiago e João, ele falou com Pedro, né? Pedro filho falou com Pedro, de agora em diante vocês, é todos eles, os 3, pescadores de homens. Jesus viu em Pedro, Tiago e João a qualidade que eles tinham para pescar homens. Ele via a qualidade que Pedro tinha para ser um pescador de homens. Porque para ser pescador de peixe tem que ter qualidade. Pessoa que tem medo de um picar de um pernilongo na beira do rio não é pescador. Pessoa que tem medo do barco tombar no alto mar não é pescador. Pessoa que acha que pescar todo dia você vai e pega a mesma quantidade de peixe e não é pescador. Porque cada dia é um dia diferente do outro. Pessoa que não tem perseverança não é pescador. Então Jesus viu que Pedro era um homem perseverante. Passou a noite inteira. Jesus viu que Pedro era um homem que realmente tinha conhecimento. Jesus viu que Pedro era aquele homem que era persistente, porque para passar uma noite pescando tem que ser persistente. Jesus sabia que Pedro seria um ótimo pescador de almas. E Jesus falou, de agora em diante, Pedro, você será pescador de homem, não mais de peixe. Como Pedro sabia que para pescar tinha que ter estratégia. Pedro sabia que para pescar tinha que ter paciência. Pedro sabia que para pescar tem que conhecer quais são as melhores iscas se for pescar com anzol. Pedro sabia que para pescar você não pode ter medo de estar no alto mar. Pedro sabia que para poder pescar você não vai correr da luta, da perseguição. Porque quem está na pesca está sujeito a qualquer momento ser atacado por uma fera do mar, alguma coisa semelhante. E Jesus sabia que para pescar homem, para ser pescador de homens, a pessoa tinha que ter paciência, a pessoa tem que ter coragem, a pessoa não pode ser que é pessoa medrosa, a pessoa tem que ser perseverante, ele tem que jogar a rede várias vezes. Então Jesus encontrou nele boas qualidades. E Jesus falou para ele, agora em diante, Pedro, você será pescador de homem. De hoje em diante, você vai ser pescador de homens. E sabe o que aconteceu? No versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quando ele levou o barco para a terra, deixou tudo ali com o pai dele, com o pai de Tiago e João, com os empregados que também estavam ali por perto ali, estava junto no barco também alguns empregados, deixou tudo com eles e passou a seguir a Jesus. Então, para ser pescador de homem, também precisa deixar tudo. Esse tudo é o pecado.
a sua incredulidade, sua falta de fé. Você tem que deixar tudo que impede você ser um pescador de homem. Você tem que deixar tudo que impede você ser uma pessoa para obedecer a palavra de Jesus, para você seguir a Ele. Você tem que deixar. O que é que tem impedido você de seguir a Jesus? O que é que te impediu você de fazer a vontade do Senhor? O que é que te impediu você de você obedecer a palavra de Jesus? É aquilo que te impediu, que está te impedindo. Você tem que deixar, você tem que abandonar e procurar obedecer a palavra de Jesus. Porque se você não deixar aquilo que está te atrapalhando, que está te impedindo você obedecer a palavra de Jesus, você não vai ter como você ter nem a sua salvação. E quanto mais você ser pescador de almas. Primeiro você precisa salvar a sua alma, depois então você vai salvar a alma dos outros. Para isso você precisa ter suas qualidades. No final você tem que deixar tudo para seguir a Jesus. Meus queridos e meus amados, eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas eu quero nesse momento interceder em seu favor. Gostaria que você pudesse estar colocando a sua mão no local onde você mais sente, talvez uma dor, um problema que você precise resolver. Coloca na mão de Jesus nesta noite, peça a Ele que Ele possa estar ouvindo a sua oração, a nossa oração. E começa a fazer segundo a palavra dEle, porque a palavra dEle é boa, é perfeita e agradável. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, Pai, na Tua presença nós estamos neste momento. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que nós temos aprendido na Tua palavra nesta noite. Ó Deus, uma das coisas que nós aprendemos nessa noite, nós temos que fazer todas as coisas segundo a Tua palavra, porque o Senhor manda, nós temos que fazer. E se nós fizermos conforme o Senhor manda, Pai, eu tenho certeza que vai dar certo, as coisas vão acontecer. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer de acordo com a Tua palavra. Meu Deus, eu quero orar neste momento por cada uma das pessoas que está nos ouvindo neste momento. Várias pessoas estão nos assistindo. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um, a dor de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos de poder e graça, meu Pai, sobre esta vida, Senhor, que neste momento talvez tenha colocado a sua mão em algum local do seu corpo, tenha sentido alguma dor, ou talvez algum, Senhor, que está com um problema para ser solucionado, algum que precisa de uma resposta do Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor dê a resposta a essa pessoa que está neste momento precisando de uma resposta. Peço também, ó Deus, que através do Teu Espírito, o Senhor venha consolar, Senhor, toda a família enlutada, todas aquelas pessoas que estão enlutadas neste momento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito é o nosso Consolador. E nós Te louvamos, Senhor, porque somos consolados pelo Teu Espírito. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Peço que o Senhor dê uma noite em paz e de descanso para cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um. Nós Te suplicamos, ó Deus, por aqueles que estão mais de perto e há outras pessoas que estão tão distantes. Mas aonde está, Senhor, alcance essas pessoas com a Tua misericórdia, com a Tua mão poderosa e dê a Tua bênção, Pai. Meu Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu trabalho, abençoa amanhã a escola bíblica, abençoa o culto à noite. Deus, abençoa o Teu povo que está se congregando, Pai, nesse final de semana, em todo o Seu santuário, aqui que pode congregar já, Senhor. Que o Senhor aceite a adoração do Teu povo. E que o Senhor venha falar em cada coração, Deus. Deus, nos dê uma noite em paz na Tua presença. Prepara-nos para o dia da manhã, Senhor. Pai, muito obrigado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua vida, sua família, sua noite. Que você tenha uma noite de descanso em paz na presença do Senhor. Fique na paz. Até amanhã estaremos fazendo outra, amanhã à noite, tá bom? Porque amanhã ali para as 7h30 estaremos fazendo 7h30, 8 horas, mais ou menos 8h30 mais ou menos. Estaremos fazendo outra transmissão. Fique conosco. Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus. Amém.